Muito bem, meus amigos, são 17 horas e 5 minutinhos aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio de Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo. Estamos aí conectados com vocês via WhatsApp, Facebook, nosso canal de YouTube, e agradecer a cada um de vocês, Instagram inclusive também, agradecer a vocês aí que estão interagindo conosco, ouvindo, também assistindo, deixando o seu like, o nosso muito obrigado desde já. E como sempre, o Primeira Linha Web Rádio apresenta a cada semana uma nova entrevista, novos assuntos. E hoje o assunto tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com todos nós. Tem a ver com o universo que nos cerca e isso é o mais importante. Hoje nós vamos falar com duas profissionais que atuam numa área que se tornou, digamos assim, bem popular nos últimos tempos. Os últimos tempos que eu falo é de um ano para cá, porque foi só agora que eu consegui conhecer o profissional de coach. E só agora eu consegui conhecer profissionais que realmente possam nos trazer aquela mensagem de quanto e como melhorar o nosso interior, entre outras. Estou recebendo aqui no nosso estúdio a professora, advogada e profissional de coach, que é a Alessandra Marques. Estou recebendo também a Fabiana Guimarães, que é professora, engenheira e educadora financeira. Ai, meu Deus, olha aí. Para aqueles que não conseguem se controlar financeiramente, né? Eu era assim. Consegui melhorar porque também o dinheiro acabou. E acabando o dinheiro, você não tem mais como controlar. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo ótimo. Vamos começar então primeiro com a Alessandra. Alessandra, um breve resumo de quem é a Alessandra. Boa tarde. Meu nome é Alessandra. Sou profissional self-coach. Sou professora, advogada. E tenho um orgulho imenso em falar que eu sou professora. Que bom, graças a Deus. De língua portuguesa e de francês. E hoje eu atuo também na área de coach. Bacana, bacana. Você é de qual cidade, professora? De Belo Horizonte. De BH. Isso. Então é mineirinha da gema também, né? Isso. Quando é no Rio é carioca da gema, aqui é mineirinha da gema. Do lado nós temos aí a Fabiana Guimarães, que também é professora, engenheira e educadora financeira. De onde que você é, menina? Boa tarde, eu sou natural daqui mesmo de Sete Lagoas. Opa! Sempre gostei da área de exatas, então fiz a graduação em matemática, sempre estar em aprendizado, fui para engenharia e agora estou no processo, né, de coach financeiro e educadora financeira. Nossa, veja bem, para que vocês tenham uma ideia, realmente é um assunto que interessa a todos nós, não tem a menor dúvida. Vamos começar falando dessa necessidade que as pessoas, né, sempre procuram de se reciclar no dia a dia. E eu começaria perguntando, e aí pela ordem, eu começaria pela Alessandra, né, toda pessoa precisa realmente de aprender essa reciclagem da vida. O mundo mudou e é por isso que surgiu o profissional coach? Sim, com certeza. Acredito que nós, seres humanos, né, nós estamos num processo de crescimento interior e para que a gente evolua profissionalmente, eu acredito que primeiro nós precisamos nos conhecer como pessoas. E o profissional de coach, ele veio abordar pelas suas ferramentas, né, ele veio abordar essa questão do autoconhecimento para que você tenha uma alta performance. E a gente poderia dizer que, né, as pessoas querem realizar seus sonhos, né? Elas têm projetos de vida, e se você não tiver uma organização em todo sentido, que nós vamos falar sobre isso, inclusive a questão financeira, você se atrapalha todo e tudo é uma escada, né? Se você não está bem emocionalmente, atrapalha a sua vida toda. Então como é que nós podemos fazer para nós conseguirmos realizar realmente os nossos sonhos? É exatamente isso que nós estávamos conversando, eu e a Fabiana, né? Que ela, como consultora financeira, nós, quando estávamos preparando, inclusive, o curso que nós vamos dar, a imersão que nós vamos dar, não há como você ter um equilíbrio financeiro sem antes ter um controle emocional. Então, para que isso aconteça, é necessário que você, trabalhando o seu interior, trabalhando as suas crenças limitantes, que é algo que nós vamos abordar bastante, inclusive lá no curso, na imersão, trabalhando essas crenças limitantes e trabalhando o autoconhecimento, você consiga se transformar, crescer como ser humano
E para isso é necessário que você use ferramentas, que você sinta primeiro e depois que você sentir, você racionalize. E como você vai racionalizar? Colocando isso no papel, através de ações, porque também não adianta a gente ficar só no sonho, não adianta a gente ficar realmente só na imaginação. Nós precisamos colocar as nossas metas e a partir daí nós abordarmos para termos uma ação incisiva diante do seu objetivo. E eu até perguntaria aqui para a professora e educadora financeira Fabiana Guimarães, quando fala em matemática, me dá uma tremedura danada, né? Que realmente assusta todo mundo, mas a França, o Macron já não assusta tanto, né? O francês é até bonito, mas a matemática assusta. Assusta tanto que as pessoas são descontroladas. Todos nós, pelo que eu observo, somos descontrolados. Essas ferramentas que vocês duas juntas estão organizando para apresentar às pessoas, porque logicamente é um trabalho de união, em que elas podem nos ajudar, me ajudar, ajudar as pessoas no estabelecimento aí das suas corretas metas, sair de uma crise, para que não entre em outra crise. O que pode ser feito? Exatamente. Hoje, né, recentemente foi divulgado algumas pesquisas, por exemplo, que 60% dos brasileiros começaram o ano de 2009 endividados, de 2019. 60%? Desculpa, 60%. Caramba. Então é um número bastante assustador. Eu também comecei, não tenho dúvida nenhuma. E né? aí quando a gente pega algumas pessoas, por exemplo, né? Eu tenho dívidas. As pessoas não sabem, por exemplo, mensurar, tá? Eu devo, mas eu devo quanto? Exato. Qual é o meu plano de ação? O que eu vou fazer para quitar essas dívidas? Exatamente como a Alessandra disse, mas a gente precisa escrever, a gente precisa traçar planos, né, para atingir esses objetivos de quitar essas dívidas. E também um outro aspecto, né, que é comum aos brasileiros também, não pensar no futuro. Né? Às vezes muita gente, eu não tenho dívidas, mas eu gasto tudo que eu ganho. Não tem aquele equilíbrio, né? Não existe uma racionalização naquilo que ganha e no que gasta. Emocional, né? E nem financeiro. Você acredita, professora Alessandra, que essa questão emocional influencia de uma forma direta na questão financeira? Completamente. Porque às vezes a pessoa fala assim, estou desequilibrada emocionalmente, vai lá, gasta tudo. Me perdoe, mas dizem que as mulheres são bestas em fazer isso, é verdade? Isso tem mudado. Ou os homens têm feito a mesma coisa? Mudado. E pelos perfis que a gente tem estudado, nós aprendemos que hoje as pessoas, elas buscam, né, claro, se satisfazer de alguma forma, e elas acabam comprando com a emoção e justificando com a razão. Que loucura. Que loucura. E aí, no caso, Fabiana, quando a pessoa compra com emoção e justifica com a razão, quebra o balde. E aí acontece, né, que eu estou nervosa, estou ansiosa, vou comprar. E depois eu fico nervosa e ansiosa porque eu estou devendo o que eu comprei. Pois é, mas geralmente o cartão de crédito do maridão, por exemplo, hoje ele chegou atrasado, eu pego ele. O marido chega e fala, toma o cartão de crédito, bem, resolve? E depois a conta chega. Depois a conta chega. A gente tem que até essa noção do cartão de crédito, né? Que o meu problema é o cartão de crédito. Não, o cartão de crédito é uma ferramenta que, se bem usada, se você souber usar, é uma ótima ferramenta. Mas a maioria das pessoas não sabem usar, né? E haja visto que nós temos aí pessoas que pagam juros os maiores juros do mundo, né? O cartão de crédito hoje no Brasil, os maiores bancos cobram taxas de 13% ao mês. O que é uma loucura, né? Que transforma a sua dívida faz ela quadruplicar dentro de um ano. Agora eu queria uma pergunta que eu tenho certeza que nossos ouvintes e telespectadores gostariam de fazer quando se fala em dívidas de cartão de crédito ou dívidas em bancos que chegam a esse absurdo devido aos juros, né? Muitas vezes passa algum período, o banco liga e fala assim, olha, sua dívida está em R$30 mil, mas nós negociamos por R$10 mil. Aí um determinado advogado, alguns anos atrás, na cidade de Presidente Prudente, São Paulo, trabalhava numa rádio lá, havia me dito o seguinte, e me corrija, né? Ele havia dito que os bancos, geralmente, ao chegar no final do ano, eles fazem um balanço e os débitos que existem são colocados
o governo, né, é descontado no imposto de renda do imposto a pagar do próprio banco. E é por isso que eles têm depois esse tipo de promoção. Procede? Exatamente. Assim como as pessoas, muita gente, né, quer pagar a sua conta, porque tem gente que também não quer, né? Exato. Mas muita gente quer pagar o banco, né? As credoras também querem receber. Lógico. Então, aí existe muito essa negociação. O que não pode acontecer e o que muita gente faz é de deixar a dívida ir rolando e não procurar essa negociação. A gente consegue fazer grandes negociações ou trocar essa dívida. Hoje existe um termo muito comum que é a portabilidade da dívida. Eu procuro uma financeira ou um outro banco que tenha um juros menor do que aquele que eu estou pagando, faço um novo empréstimo, quito o que está com um juro maior e vou pagando as parcelas menores. Ok. Mas para tudo isso precisa ter um planejamento. Eu preciso saber se aquela parcela cabe no meu orçamento, porque eu não vou fazer uma negociação que novamente eu não vou conseguir arcar com esse custo. Pois é, e aí nós partimos para cá, professora. Que é advogada também, talvez até das causas perdidas daqueles que estão muito endividados, né? Ô, professora Alessandra Marques, me diz uma coisa, as pessoas têm aí realmente esse defeito sério, né, de deixar rolar a dívida por uma série de detalhes. E muitas vezes pela crise que o país atravessa, isso aí tem feito com que as pessoas realmente, infelizmente, atrasassem com suas contas, mas também pelo fator psicológico, que vem muitas vezes do próprio ambiente familiar, né, talvez por questão familiares, ou esposa, ou marido, ou os filhos, ou algum parente mais próximo, que desequilibra. Em que esse curso pode ajudar essa pessoa? Em termos familiares? Em termos de se equilibrar emocionalmente para poder encarar uma realidade. Bom, primeira coisa, a pessoa, para ela se blindar contra, até em relação a essas questões emocionais, como eu havia dito, ela precisa se conhecer. E hoje há uma prática, né, que as pessoas, principalmente quem vive esse mundo do coach, está muito voltado. Nesse autoconhecimento, a pessoa hoje tem uma prática de meditação. Ok. Essa meditação, ela te ajuda muito a ter um equilíbrio interior. E é uma prática que nós estamos adotando. Que vocês vão adotar no curso, né? No curso, e geralmente, assim, quem está buscando esse equilíbrio emocional também busca essa prática da meditação. Pelo menos uma vez ao dia. Entendi. Porque é o momento que você consegue buscar o seu interior e se silenciar com você mesmo. E é incrível, porque as pessoas, às vezes, no início, não conseguem buscar esse silêncio interior. Quando você fecha os olhos, quando você busca essa conversa com você mesmo, você percebe que várias coisas te tiram do foco. Mas a prática vai te levar, depois, né, posteriormente, a prática vai te levar a essa meditação que você busca. E a meditação é uma das práticas que a gente tem de equilíbrio interior. Entendi. É uma das práticas. Por isso que, pelo que eu estou vendo aqui, o evento que acontece no dia 14 de setembro, sábado próximo agora, lá no Hotel Tulipe, aqui em Sete Lagoas, de 8 às 18 horas. Eu havia até abordado com vocês na entrevista que, poxa, mas é um tempo de 8 às 18 horas, e por que seria imersão? Você poderia explicar, por gentileza? Sim, posso. Antes de eu assustar o pessoal do curso lá de São Paulo, mas tudo bem. Eu posso explicar. Bom, as pessoas, muitas não estão acostumadas com esse período longo de 8 às 18 ou com essa prática da imersão. A imersão, ela é um processo. Então, várias pessoas já nos abordaram perguntando assim, eu posso chegar mais tarde? Eu posso ir depois do almoço? E nós fomos muito incisivas em dizer, infelizmente, não. Talvez este não seja o seu momento. Por quê? Não é porque nós queremos ser taxativas, mas é pelo fato de o processo, ele é um processo transformador e é um processo crescente. Então, nós temos um planejamento de, na parte da manhã, ser trabalhado determinado tema, na parte da tarde, outro. E quem perder a parte da manhã? Não tem como, porque o projeto é um crescente. E como nós havíamos abordado, o próprio fato de ter que se adequar ao horário já é um exercício para a pessoa, né? Já é um exercício para a pessoa, porque nós temos essa tendência da autossabotagem.
E a autossabotagem também já é um processo que é trabalhado no coach, tanto no coach com alma, que é o que eu vou abordar, quanto no coach financeiro, que é o que a Fabi vai abordar, essa questão da autossabotagem. As pessoas falam assim, eu não consigo acordar mais cedo, eu não consigo, por exemplo, juntar dinheiro. Uhum. Então, o que é que tem por trás disso tudo? Qual que é essa autossabotagem? Seria o medo? Um medo, uma espécie de medo. E que ela precisa vencer esse medo para que ela tenha, para que ela alcance vários objetivos na vida. Então, esse processo de imersão, ele é um processo crescente. Então, não tem como nem a pessoa chegar mais tarde e nem a pessoa fazer só uma parte do curso. Não tem como. O Alessandra, Fabiana, por falar em medo, existem pessoas que têm agora pavor. Você falou a palavra cartão de crédito. Eu, por exemplo, eu tenho pavor de cartão de crédito. Tem anos que eu não tenho, porque eu realmente vivi um período da minha vida onde o cartão de crédito era sempre a salvação, mas quando via a fatura era o meu terror, né? E aí você paga o mínimo do cartão de crédito, né? E aí você esquece que pagando o mínimo você vai acumular e aí a coisa chega no ponto que você vende patrimônio e assim vai. Como é que você controla? Porque existem pessoas que vão, elas têm, é um processo, eu entendi. Elas têm que procurar o equilíbrio para que chegue também a esse outro equilíbrio. Se não resolver essa parte aqui agora, é difícil chegar na sua, né? Exatamente. Então, não sei se a ordem é primeiro você e depois vai ela, porque eu entendo dessa maneira, né? Eu resolvo o meu interior para depois começar a encarar os meus problemas. Seria por aí, né? Exatamente. Então, como é que você trabalha essas pessoas? Com relação ao cartão de crédito, por exemplo, muita gente é compulsivo por compras, né? Então, eu sempre falo que eu sempre me pergunto quando eu estou diante de alguma vitrine, eu realmente preciso comprar aquilo? E aí, geralmente, a nossa resposta já é não. Minha esposa seria sim. E aí vem a autossabotagem também, que a Alessandra falou, que é o tal do eu mereço, né? Ai, trabalhei tanto a semana toda, eu mereço. Não é o autoestímulo, não? Eu mereço. Então, eu acho que não é que a gente não compre nada. Por exemplo, eu tenho cartão de crédito, uso, mas eu só compro no cartão de crédito aquilo que já estava planejado. A fatura de cartão de crédito, ela não pode ser uma surpresa. Ela não pode chegar, nossa, mas eu gastei tudo isso com cartão? Não. E as pessoas geralmente estão nesse processo ainda? Gastei tudo isso, assusta? Se assustam. Não esperava que o meu a mulher ou o marido que assusta? Os dois, né? Os dois. Hoje tem até uma parte da nossa imersão de sábado, eu vou falar sobre essa questão de controle de finanças na vida de um casal, né? Por exemplo. Essa é dura, essa precisa. Hoje eu vi uma pesquisa recente também que é o segundo maior motivo de separação. A parte financeira? A parte financeira, só perde para traição. Meu pai do céu. A parte financeira está em segundo. Então quer dizer que o marido chega em casa e fala, a mulher sabe que traiu, mas se ele pegar o cartão de crédito e fala, não, bem, vai pro shopping comprar, tá resolvido. É uma questão que tem até em diversos, né, encontros de casais, a gente tem abordado esses temas, né, até mesmo antes do casamento, que é essa questão financeira. Acontece muito de né, uma parte vivia de um jeito ou controlada e outra descontrolada, e quando junta, né, o casal não seguem a mesma linha de um ou de outro, tem as mentiras, vou comprar e vou esconder, não vou contar que eu comprei. Quando chega a fatura? Quando chega a fatura não tem jeito de esconder, e há certeza. brigas, né? Então a gente precisa ter isso. Eu sempre falo o seguinte, se você não sabe usar o cartão, é melhor não usar, porque você não vai ter essas surpresas. Quer dizer, na verdade, você tem que se educar, é isso? Isso mesmo, até você se educar, conseguir fazer seu controle, que é o que muita gente também não faz, saber quais são as suas receitas, quais são as suas despesas. Ter o processo mesmo de anotar, né? Primeiro a gente passa por esse processo de anotação. E essa anotação, muita gente fica... eu não sei usar planilha, né? São aqueles bloqueios. A gente não precisa ter uma planilha de Excel top da galáxia para fazer isso. Tipo assim, eu quero controlar financeiramente, mas aquele celular, ele é top para mim fazer isso, né? Exatamente. Eu preciso daquele celular para aquele aplicativo. Não, a gente pode anotar numa agenda, né? No método tradicional, no caderninho. Perfeito. O ideal é anotar. Não importa se vai ser no aplicativo, na planilha. Eu gostaria até de fazer uma interferência que
O grande diferencial do coach, eu acho que é exatamente isso. Porque você, nesse processo todo, você sente e depois você racionaliza. Então, se você perceber no nosso processo todo que a gente está falando, nós estamos falando de anotação. Porque nós precisamos ter as coisas anotadas e registradas. Que é sinônimo de organização, né? Isso. Exatamente. Tanto na questão emocional quanto na questão financeira. Então, as suas emoções, elas também são registradas. Elas precisam ser registradas. Porque a partir do momento em que você registra, você racionaliza. Então, esse é o grande diferencial do coach. Tanto é que no coach nós trabalhamos com o diário de bordo. O diário de bordo, o coach, ele tem o seu diário de bordo, ele tem a sua tarefa para casa. Então, ele tem um acompanhamento. O processo de coach, como que é? Né? A pessoa tem as sessões de coach e depois ela leva para casa um para-casa. É o dever de casa. É o dever de casa. E o coach... Desculpa, eu diria que é o dever de vida, né? É o dever de vida. Mais do que o dever de casa. E o coach, que é a pessoa que está sendo acompanhada, ele, na verdade, ele é acompanhado, se ele vai encontrar comigo daqui a uma semana, ele é acompanhado durante essa semana toda. Porque ele tem as tarefas para casa durante uma semana e, além disso, ele tem o Cine Coach. Cine Coach? Cine Coach. Ele vai rever todos os atos dele no filme? Mais ou menos isso. Porque o Cine Coach, geralmente, a gente sugere, né, um filme que tem a ver com o tema que foi trabalhado na sessão. Naquela semana em específico. Naquela sessão. Ok. Isso. E aí ele vai ter aquelas emoções de novo aguçadas pelo filme. Caramba, é que nem uma pessoa, um alcoólatra que terminou de bebida, mas você coloca um copo de cerveja na frente dele. Não chega. Não é mais ou menos, não? Porque o cara vai ver, meu Deus, eu quero gastar, o cartão tá aqui, eu vou gastar, não é bem assim, não. Não chega a ser tanto assim, é mais a questão, ele já vai ter trabalhado aquilo na sessão. Sim. Porque quando eu fiz a minha formação em São Paulo, eu fiz o Coach com Alma, que é o Self-Coach, e eu fiz uma especialização, que é o Coach Ericksoniano. O Coach Ericksoniano é uma especialização do coach. Caramba. Então, o que é o Coach Ericksoniano? É aquele que permite a pessoa entrar num estado de meditação profundo, para que depois de uma sessão de coach, a gente faça essa meditação e ela sinta as suas emoções. O alívio, né? Isso. E geralmente uma sessão aí de meditação dura mais de 1 hora. A sessão de coach dura 1h30, com mais a meditação 1 hora, dependendo. Essa meditação, ela é inspirada em alguma filosofia, por exemplo, em especial, budismo? Milton Erickson. É. Explica para o pessoal. Exatamente. Ele trabalhava com essa meditação guiada. E é uma meditação, as pessoas, na verdade, ele trabalhava com essa hipnose guiada. As pessoas têm medo até, têm um certo receio quando a gente fala em hipnose. A primeira coisa que as pessoas pensam é assim, hipnose eu tenho medo. Vai haver uma regressão. É isso, vai haver uma regressão e não tem nada a ver, sabe? Porque a meditação guiada, você não fica inconsciente, mas você realmente são trabalhadas as suas emoções através de metáforas, são histórias que são contadas e geralmente as histórias têm a ver com esse tema, né, com a sua história que foi abordada na sessão, e a pessoa, quando ela vai voltando da meditação, ela fica com um estado de sonolência e muitos falam assim, nossa, dormiu o tempo todo. Pensam que dormiu, mas aí quando você fala assim, olha, então tá, você pode ir voltando, você pode abrir os seus olhos, você pode se permitindo a sentir o ambiente, sem encostar na pessoa, ela volta. Então ela não estava dormindo. Não estava dormindo, exatamente. Não é? Então ela não estava dormindo. Ela está num estado alterado de consciência, né, que levou ela, de certa forma, a rever as suas emoções de acordo com a prática que você utiliza, né? Isso, exatamente. Então, assim, e aí depois ela sai da sessão, aí vem o Cine Coach. O Cine Coach, geralmente, a gente, igual como eu havia dito, a gente sugere
um filme que tem a ver com aquele tema, seja perdão ou traição, briga de marido e mulher, alguma coisa assim, que vai mexer de novo com as emoções dela, daquela pessoa, mas que de certa forma ela vai com aquele para casa, né? E depois ela tem o diário de bordo que ela tem que preencher, como o próprio nome já diz, diário de bordo. Ela preenche todos os dias. E ela tem que discutir depois com o coach? Não, ela não precisa discutir. Isso é para ela. Isso é para ela. O diário é pessoal. Para que ela veja a evolução dela, seria mais ou menos? Para que ela veja a evolução dela. E todos os processos, eles são registrados pelo coach e depois pelo coach na sua residência, né? Aí você vai me perguntar assim, mas todos cumprem com isso? Todos fazem o diário de bordo? Aí vem a questão. É um outro processo. É um outro processo. Nem todos fazem o diário de bordo. Mas aqueles que fazem o diário de bordo têm um resultado mais rápido. E aí que entra interessante, né, Fabiana? Nem todos fazem o seu diário de bordo, porque nem todos também seguem a questão financeira a fio, né? Nem todos anotam as suas despesas. Eu costumo falar que às vezes tem gente, eu vou anotar, tem que anotar tudo que eu gasto, sim. Mas porque quando você começa a anotar e agrupar suas contas, agrupar, por exemplo, quanto que eu estou gastando com lazer, alimentação, e aí, às vezes, você se assusta, porque nem dá você medo, mesmo inclusive, né? esperava que gastava isso tudo. O que está gastando, como, né? Que não sobra nada, não tem como sobrar realmente, a situação, né? Está difícil, muitos salários baixos, mas sempre dá para a gente pensar um pouquinho no futuro e muitas vezes as pessoas falam, eu queria juntar dinheiro. Isso não é, né? Juntar dinheiro, não. O dinheiro tem que ser para realizar os seus sonhos. Você quer... O aqui e agora, viver o momento real, pra né? Para quê, né? Aí a gente vai entrar nas questões de anotar, de escrever as suas metas. Quais são as suas metas? Quais são os seus sonhos de curto, médio e longo prazo? Né? E essa questão do imediatismo também. Eu quero comprar agora esse telefone novo. Tá? Você pode pagar por ele? Né? E por quê? E por quê? Sempre você realmente está precisando de um telefone novo nesse momento? Se a sua fonte de receita se esgotar agora, você terá como arcar essa dívida? E você sempre se depara, obviamente, com aquelas situações onde a pessoa que vai fazer o curso com vocês, eu acredito que depara naquela situação onde a pessoa está completamente afundada financeiramente e ela encara esse curso como uma forma de conseguir sair daquela penúria financeira, todavia é uma pessoa emocionalmente completamente descontrolada e aí é onde entra as duas, né? Exatamente. E vocês têm conseguido um resultado de 0 a 10, quantos por cento? Na recuperação emocional financeira de uma pessoa. Aqueles que praticaram com vocês poxa, muito obrigado, eu me recuperei. Depois que fizeram o dever de casa, lógico. Depois que fizeram. Olha, eu acho, dar essa nota, eu daria 11. Então 100% das pessoas conseguem. Não, eu daria 11, sabe por quê? Porque eu acredito que o ser humano, cada um está num tempo, cada um tem o seu processo. Então, poderia dizer que é um tempo, por exemplo, tem pessoas que em uma semana vocês conseguem equilibrá-la. Já outros em um ano não é possível. Seria isso? Exatamente. Então, eu acho que nós precisamos valorizar muito o avanço de cada um, porque cada um está no seu tempo. Então, talvez aquele é o 100% daquela pessoa naquele momento. Então, o que é o 100% para mim? O que é o 100% questão de limite você? Da pessoa. Isso tem a ver com o crescimento interior da pessoa? Isso, exatamente. Então, nós precisamos valorizar o que ela deu conta naquele momento. Entende? Então, por isso, quando eu dou uma nota 11, e não é colocando assim, que nós conseguimos tirar 100% da crise, não. Mas eu acredito que o progresso de cada um tenha sido alcançado. Esse momento econômico, Fabiana, que o Brasil vive, essa transição econômica, que não afeta só o Brasil, afeta o mundo inteiro. Eu até costumo dizer que a Europa está muito mais problemática que o próprio Brasil, e as pessoas não entendem isso. Haja visto que estão mirando aqui no Brasil. O país é um país, você que é dessa área financeira, é um país riquíssimo, com riquezas extraordinárias, e as pessoas não conseguem encarar esse lado do Brasil, muito pelo contrário, né? O Brasil, em vez de
para frente, a pessoa trabalha o emocional, o Brasil não presta, o Brasil é ruim, o Brasil, eu vou para fora daqui. Como é que vocês trabalham esse tipo de pessoa que já chega com esse total negativismo dentro de um curso? Porque eles existem, né? Existe esse tipo de pessoa. Exatamente, é o que a gente fala muito de crenças limitantes, né? Aquilo que você acredita que é verdade, né? A palavra crença não tem nada a ver com nenhuma religião. É aquilo que você toma como verdade para você e não é. Por exemplo, tem gente que chega falando, você consegue investir porque você é boa de matemática. Não, hoje os grandes investidores do país, né, e até internacionais, nem são da área de exatas. Né? Dinheiro não traz felicidade. E tem várias outras. Ganha, né? Agora, está acumulado 90 milhões na Mega Sena. Então, se não trouxer um pouquinho de alívio. E aí, como a Alessandra tinha dito também, a gente acredita no o problema que cada pessoa traz. Então, a limitação da pessoa. Eu já atendi algumas pessoas que me procuraram exatamente por questão de dívidas, e eu fico muito feliz quando ela troca, por exemplo, uma dívida que ela não estava conseguindo pagar. Então, ela era um perfil de endividada, ela não tinha dívidas, ela estava totalmente endividada e consegue, a gente consegue fazer, por exemplo, a questão da portabilidade, que aquele valor de parcela hoje, ela consegue pagar a dívida e ainda começa a sobrar para ela ter algum lazer, porque a nossa vida não pode ser também trabalhar e pagar conta. Nós não nascemos para pagar acordar, boleto. Trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir. Exatamente, pagar as contas que derem, né? Tem até os memes aí, hoje eu vou sortear qual conta eu pago. Não é assim. Né? Tem isso também? Tem isso também. E aí a gente coloca, né, como questão, essa pessoa que está endividada ainda, ela obteve o 100%? Naquele momento, sim. Porque ela trocou uma parcela, por exemplo, que ela não conseguia pagar e hoje ela consegue. Nós falamos aí da pessoa do dia a dia, mas nós também sabemos que existem empresas que estão problemáticas, endividadas. Nesse exato momento, por exemplo, eu tenho certeza que existem empresários passando por problemas seríssimos, né? Sim. E eu já vi muito assim as pessoas fazendo a seguinte colocação: no governo anterior eu conseguia trabalhar porque ele me dava mais recursos. Agora a situação está diferente, esse governo não presta. Como é que você encara uma pessoa quando ela passa essa situação para você? Sendo advogada aí agora também dessa causa. Porque na verdade eu acredito que essa pessoa, você consegue perceber que essa pessoa está até delegando um pouco a responsabilidade dela. Ela está passando a responsabilidade dela por um outro, porque é mais fácil, né? É mais fácil você passar a sua responsabilidade para o outro. Então, você não vai se culpar. Você não, a culpa nunca é sua, a culpa sempre é do outro. A culpa é do outro. E nós que, inclusive, nós vivemos no meio acadêmico, eu acho importantíssimo a gente falar isso. Nós, como professoras, nós vivemos no meio acadêmico e nós vivemos, inclusive, uma realidade muito próxima a essas pessoas que culpam muito o outro. Né? Os professores hoje ganham pouco, os professores não conseguem fazer nada. Será mesmo que o professor não consegue fazer nada? Eu acredito verdadeiramente que nós talvez não estejamos ganhando o tanto que a gente merecia. Mas eu acredito também que dê pra gente fazer muita coisa. Por exemplo, vocês são professoras. Sim. E vocês vão estar aqui em Sete Lagoas no próximo dia 14 de setembro, lá no Hotel Tulimp. Vocês vão estar ministrando um curso. Quer dizer, vocês têm uma outra forma também de se remunerar por um trabalho. Vocês encontraram uma forma, além de professora, vocês têm um trabalho à parte. Está faltando isso nas pessoas? Está. Entender que não é só isso que eu sei fazer. Eu sou capaz de tudo. Com né? toda certeza, com toda certeza. Está faltando isso. Eu tenho uma frase que eu tomo comigo, que eu falo assim, está faltando um pouco de sangue nos olhos. As pessoas saberem que a decisão depende delas. Porque primeiro você precisa investir em você, para depois você jogar para o universo o que você quer. As pessoas querem hoje ganhar sem investir. Elas querem receber sem dar. E um retorno imediato, né? O retorno imediato. Eu costumo dizer também que é o colher, né, sem ter plantado. Sem ter plantado. Então aí, futuramente, as pessoas, nossa, pois é, você teve sorte na vida. Você teve sorte na vida. Mas
qual foi o caminho que eu trilhei para chegar aqui. Eu sei de muitos casos que eu poderia citar de pessoas que realmente, por exemplo, se as pessoas pesquisarem na internet, até poderia dizer isso para vocês, o nome Tatico em Brasília. Com 50, ele tinha 56 anos de idade, ele montou numa bulé de um caminhão em Minas Gerais, foi para Brasília com a família toda em cima, a molecada toda em cima do caminhão, levou uma semana inclusive para pagar a mudança, porque foi com a cara e coragem. A mudança ficou no caminhão, não entregaram enquanto ele não pagasse. Hoje ele é dono de 14 supermercados, é um dos homens mais ricos de Brasília. O que rende menos, rende 10 milhões por mês. Agora, vai ver como ele se educou, como ele trabalha. Hoje ele tem 80 anos de idade, é um homem que acorda 5 horas da manhã, e eu até acho que ele exagera muito, né? Que trabalha de domingo a domingo. Mas ele encara a vida. Eu citaria também outro exemplo em Sete Lagoas, de Antônio Pontes Fonseca, um empresário, cuja empresa fez agora 50 e poucos anos de idade. Ele comemorou, me parece, ano passado, 50 anos. E é um homem que começou como um contador, como um office boy na vida dele, de bicicleta, e hoje é dono de uma série de empreendimentos que trabalham. Então, pelo que você está dizendo, né, professora Alessandra, é uma questão de encarar a vida de frente, né? E como disse a Fabiana, ter um controle emocional e ter um controle financeiro. Exatamente. Você tem que unir tudo isso. E você tem que ter ação, porque uma outra coisa que a gente tem escutado também, né, Fabi, a gente tem escutado falar assim, o mundo do coach, eles trazem entusiasmo e depois a prática, e é isso que nós vamos ensinar. Né? Quer dizer, o curso ele ensina você essas técnicas a encarar a vida dessa maneira. Isso, nós vamos dar ferramentas, nós vamos oferecer ferramentas para isso. E dever de casa. Né? E dever de casa. Dever de casa. Professora não perde essa mania, né? Tem que dar o dever de casa. Me diz uma coisa aqui, Fabiana, o empresário que hoje esteja atravessando uma situação como a maioria está, né? Eu, por exemplo, vamos supor, eu tenho 10 empresas, eu tenho 10 no mesmo ramo. Há 3 anos atrás eu conseguia manter meu faturamento e o meu equilíbrio das empresas. E de repente eu mal estou conseguindo manter as despesas dessas 2 lojas. Que conselho que você daria para uma pessoa dessa? Organização. Acho que muita gente também não tem essa organização, né? Eu aprendi muito na área da engenharia. Eu trabalhei muito com grandes obras, no planejamento, e foi até daí que surgiu. Se eu consigo controlar, né, o dinheiro como consultora de várias empresas, né, algumas empresas, alguns projetos trabalhando com milhões, né? Uhum. Por que eu não vou conseguir passar para algumas pessoas controlar o salário mensal dela? Então eu acho que em muitos lugares falta essa organização e esse planejamento. Mas se não tiver jeito, você poderia dar um conselho tipo assim, você tem 10, fica com 5? Exatamente, e também verificar a sua equipe, né? A sua equipe está tão engajada na sua empresa quanto você. A sua equipe está com sangue nos olhos? Que é o que a nossa Alessandra acabou de dizer. Falta sangue nos olhos das pessoas. Sim. Muitas vezes o dono da empresa tem aquele sangue nos olhos. Eu acredito no que eu faço. Ele não consegue, muitas vezes, passar para o seu... A sua equipe também acredita no que a sua empresa está fazendo. Aí que está o detalhe, né? A pessoa pode estar desanimada, isso serve também para fazer o curso de coach com vocês. Aquela pessoa que é um vendedor... Sim. Ele está desanimado, com o braço cruzado, porque não entra na loja dele um cliente. E aí? Sim. E aí, quando entra um cliente, né, em Sete Lagoas, eu tenho ouvido muito essas reclamações e eu tenho percebido muito isso. Certo. Infelizmente, né, muitas lojas aqui, nós não somos bem atendidos quando entramos como cliente. Exatamente. Quando entramos como cliente. E pasme, morei em Curitiba. Morei em Curitiba durante 6 anos. Não é diferente de Sete Lagoas, não. Mas é uma cidade modelo no Brasil. É meio controverso aí, mas acontece. O que você sentiu em Sete Lagoas? Eu sou daqui, mas, por exemplo, eu quando vou a Belo Horizonte, aqui pertinho, às vezes a gente entra numa loja, eu fico surpresa de como é o atendimento, porque aqui ainda tem essa cultura de muitas vezes, de tratar bem quem eu conheço, quem eu acho que vai comprar, né? Por isso. Então, vamos ver se a sua equipe também está engajada, né? Talvez seja aí o X do seu problema, o sangue nos olhos. Alessandra, você tem percebido isso? Muitas vezes o patrão chega, reclama,
e você tem colocado isso para ele e sua equipe. Você tem visitado empresas? Sim, na oportunidade eu quero até primeiramente agradecer a uma equipe que nos chamou. Na verdade, eu fui no dia, a Fabi tinha um outro treinamento para dar. Recentemente eu fiz um treinamento em Belo Horizonte. Uhum. E essa empresa que me chamou foi justamente para treinar os funcionários. Foi uma equipe de dentistas que me chamou para treinar os funcionários. Em princípio, seriam secretárias. Mas esse treinamento é de uma empresa que estava iniciando ou uma empresa que já existe? Não, uma empresa que já existe. Ok. E, em princípio, o treinamento seria para secretárias. Depois se estendeu para os dentistas também. Secretária principalmente, porque Isso, tudo começa ali. Exatamente. Né? E o que eu, na verdade, abordei mais no treinamento foi justamente a questão da postura de dono. Porque quando o paciente chega para dentista, a secretária já vendeu. A venda já começou lá na recepção. Exatamente. Então, dependendo da maneira como ela abordou o paciente, dependendo dos canais que estão sendo passados na televisão da recepção, influencia na entrada no tratamento lá de dentro. E isso que nós abordamos lá foi um treinamento maravilhoso. Principalmente dentista. Ou vai mais calmo ou vai com muito medo, né? Isso que nós abordamos, porque, perceba, a pessoa já está tensa ali na recepção. E aí ela começa a assistir um canal de TV que já está passando programas bem tensos. Pesados. Então, até isso a gente precisa tomar um certo cuidado. A música ambiente também. A música ambiente, isso foi tratado no treinamento. Então, por isso vocês devem ouvir Primeira Linha Web Rádio, anos 60, 70, 80, é doce. Então, isso tudo foi abordado nessa questão do cliente, do paciente, porque a própria secretária ela já começa a vender com atendimento ao telefone, com abordagem ao paciente, com o canal que está sendo passado, com a música que está sendo ouvida. Então, na verdade, você tem que fazer um diagnóstico completo da empresa. Exatamente. Você entra primeiro, depois entra ela para ver o outro problema. Isso. Exatamente. Tanto é que antes de nós chegarmos à empresa, nós já temos antes uma conversa, né, com os proprietários. O que é que você quer que aborde? O que é que está acontecendo na sua empresa? E há hoje um teste que é feito de análise comportamental. Esse teste, inclusive, ele é aprovado pela UFMG e pela USP. E esse teste de análise comportamental, você consegue fazer esse teste rapidamente, né, com a sua equipe e saber com quem você está trabalhando, o que é que você precisa trabalhar naquele... O que falta naquele ambiente, O que falta naquele ambiente, o que falta naquele seu funcionário. Ele tem potencial para quê? O que você pode explorar mais naquele funcionário? Ou ele é alguém que está interferindo na própria empresa e, portanto, até mesmo não possa ficar no ambiente. Isso, não possa ficar. Hoje em dia, esse teste de análise comportamental, ele é muito usado nas grandes empresas. A pessoa... às vezes, para ela ser contratado, a empresa faz esse teste de análise comportamental antes, para ver se faz parte do perfil que ela está procurando. Fabiana, essa entrada dela na clínica, por exemplo, você participou desse processo? Não, desse específico não, mas eu também tenho trabalhado com algumas palestras em algumas empresas para tratar essa questão de como está as finanças daquela equipe. Né? Porque se o vendedor não vende, afeta o emocional dele. Exatamente. Porque ele tem conta para pagar. Exatamente. Então a gente tem pessoas, por exemplo, que têm perdido sono, né, por causa de dívidas, e isso vai afetar o rendimento dela dentro de uma empresa. O que não vai ter problema nenhuma no curso de São Paulo, porque são 7 dias, segundo ela, que você fica acordado. Exatamente. Então o cara já perdeu o sono e já pode ir direto, né? Então tá certo. Exatamente. Mas a gente tem feito... Eu tenho me deparado com muitas pessoas que é um problema de saúde quase, né? A questão da educação financeira. E bota saúde nisso. E bota saúde nisso. E hoje já existe até projetos para que esse tema de educação financeira seja abordado nas escolas desde a idade da pré-escola. Opa! Né? A partir dos 5 anos de idade. Isso aí já é uma metodologia que já vem sendo adotada ou está sendo sugerido? Já está em votação. Interessante. E a gente, né, nós como educadores financeiros, esperamos que todas as escolas possam já
adotar isso o mais rápido possível. Não que todo mundo vai ficar educado financeiramente, vai sempre precisar do coach, porque o emocional também em casa sempre vai existir, né? Mas aprender o básico, que a gente, né, tem que gastar menos do que ganha, ter um planejamento, ter as nossas metas, para quando que eu preciso daquele dinheiro, conseguir poupar um pouco para o futuro. E essas questões básicas. Tá certo. Olha, como é que foi que vocês se encontraram? Quem é que vai me responder? As energias, né? O universo colocou. Bom, eu sou completamente voltada para a energia. Correto, isso é importante. E eu e a Fabi trabalhamos juntas. Uhum. Atualmente nós trabalhamos juntas. Como você já disse, eu sou professora e ela também é professora, né? Eu sou de língua portuguesa e ela é de matemática. 2 matérias de peso. E do francês do Macron também, né? E também, né? Professora de francês. Que é uma língua maravilhosa, né? Maravilhosa. Não tenho dúvida nenhuma. E nós duas, assim, com perfis bem diferentes, nos propusemos a este casamento. E como é que foi a história? Porque ela é matemática, você é o emocional. Também trabalham uma com a outra, olha... Muito. É o que a gente mais trabalha, né, Fabi? Exatamente. Porque eu falei assim, gente, como que é interessante. Nós somos tão diferentes, nossos perfis analíticos são muito diferentes. Opostos. Na análise comportamental, nós somos completamente opostos. Porque ela é analista planejadora e eu sou comunicadora. Uhum. E a gente se dá muito bem. Que bacana. E o que é mais interessante é isso, é que uma complementa a outra. Isso que é importante. E as duas complementam aquele que necessita de um apoio. Exatamente. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre o que vai acontecer? Então vou repetindo para vocês. Agora no dia 14 de setembro, sábado, aqui na cidade de Sete Lagoas, lá no Hotel Tulipe, vai acontecer de 8 às 18 horas essa imersão ministrada pelas professoras, advogada, profissional de coach Alessandra Marques e Fabiana Guimarães, professora, engenheira e educadora financeira. Esse curso é voltado para qualquer pessoa de qualquer área, seja profissional liberal, seja um vendedor, seja uma dona de casa, enfim. Exatamente. Como é? Tá, no primeiro momento, a gente vai ter 2 momentos, a parte da manhã e a parte da tarde. A gente vai começar a trabalhar essas questões emocionais, né? No caso, então, como a gente já tinha dito anteriormente, a Alessandra começa, depois eu começo, vai falar um pouquinho das questões financeiras, trabalhar todo esse controle emocional. Depois que meditou bastante, né? Financeiro. E é importante ressaltar que as duas vão estar nos 2 momentos. E o almoço? E depois virá o almoço. Mas na parte da manhã eu entro e a Fabi também entra. E depois nós paramos para o almoço e à tarde a Fabi entra e eu entro. Só uma perguntinha, porque você falou que lá em São Paulo, e é uma curiosidade, o pessoal deve estar se perguntando por que eu falei de 7 dias. Ela me explicou, né? A Alessandra Marques me explicou que lá em São Paulo o curso é 7 dias e você não dorme. Mas você come, né? Come. Então, tá... Você tem um intervalozinho para tirar um cochilo? Pode tirar. Pode. Mas tá certo. É que então de 8, você fala que de 8 às 18 a pessoa não sai do local, almoça no local, como é que é? Porque vocês estão no hotel, né? E lá tem restaurante, né? Nós vamos dar um intervalo para o almoço. Como nós até pensamos estrategicamente no local, porque o hotel fica de frente ao shopping. Sim. Então as pessoas vão ter essa mobilidade para poder ir ao shopping almoçar. Que tem muitas opções, né? Que tem muitas opções. Foi estrategicamente pensado. Ótimo, né, ótimo. Fabi? Mas é importante ressaltar que nós vamos trabalhar com atemporalidade. Ok. Então, nós teremos sim o horário para começar, mas não seremos taxativas em relação ao almoço. A gente vai parar para almoçar 12:30, 1h. É relativo. Não, é relativo. Certo. E às 18 horas também é Matematicamente falando. Matematicamente falando. Às 18 horas realmente é uma previsão, mas também não quer dizer que vai ser 18 horas em ponto. Pode se estender um pouquinho. Isso também vai ser trabalhado lá dentro, essa questão do tempo. Quando a pessoa acha, 18 horas.
Meu filho, você precisa fazer o dever de casa. Precisa. Mas que bacana. E nós recebemos aqui então essas duas figuras simpaticíssimas, profissionais, que estarão em Sete Lagoas no dia 14. Eu deixo vocês aí para as despedidas final. E se tiver de acrescentar alguma coisa que nós não tenhamos falado aqui, vamos começar então com a professora Alessandra, advogada, profissional de coach. Você fica à vontade para a sua despedida e acrescentar aquilo que nós não conversamos aqui por um acaso. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando o nosso trabalho e falar com o público que nos escuta que é uma oportunidade para que você tenha essa vivência do coach. Vai ser um dia apenas, e eu falo apenas porque tem tanta coisa para a gente passar que talvez um dia seja até pouco para tanta experiência. As pessoas vão querer, inclusive, lá vocês vão deixar claro, né, que vocês serem contratadas para a empresa deles, eu tenho absoluta certeza disso. Isso. Alguém vai pedir endereços seus para depois fazer alguma visita e levar um caderninho para poder depois estar treinando em casa. É um processo, né? É um processo. E te agradecer, Marcílio, e eu gostaria de encerrar a minha parte com uma frase do Tony Robbins, que realmente é quem eu admiro muito, além do José Roberto Marques, que é o meu mestre, que é proprietário do IBC, que é onde é a minha linha, né? A Cristiana Araújo, a jornalista, amiga de vocês. Sim, ela é nossa assessora, na verdade. É assessora de vocês. Um abraço aí para a Cristiane, pessoa gentil, que descobri que é de Sete Lagoas também, né? E o pai dela era bravo demais, porque o pai dela, o Zé Costa, era promotor de justiça, foi muito amigo do meu pai. Olha aí as energias. Né? As energias se conectando. Então, eu gostaria de terminar a minha fala com uma citação do Tony Robbins, que eu estive com ele recentemente. Ele é uma referência do coach no mundo. Ele foi coach da princesa Diana. Opa! E dos presidentes dos Estados Unidos. Então, para mim, ele é uma referência mundial, de fato. E esteve agora pela segunda vez no Brasil. E eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele. Perfeito. E eu gostaria de terminar com uma frase dele, que são as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. Então, se você estiver decidido a mudar, vem com a gente. O universo muda junto. Que o universo vai conspirar a favor. Que bacana, que legal. Vamos lá então, Fabiana Guimarães, professora, engenheira e educadora financeira. Eu gostaria de agradecer ao Marcílio, né, pela oportunidade. Também acho que a gente não falou, né, que o nosso evento tem o nome de Potencialize-se. Então, é uma grande oportunidade, né, principalmente para o pessoal aqui de Sete Lagoas, que é difícil a gente ver um evento, né, com essa proposta aqui na nossa cidade. De coração é a primeira vez. Exatamente. Tá aqui, então, tanto que eu não conhecia, como eu te disse, o Carnot Guedes, que eu quero mandar um abraço, eu tenho certeza que ele está ouvindo, ele que começou a me falar sobre o profissional e a importância da área de você. Você estava certo, viu? É importante mesmo. Então, tanto que, né, a nossa busca, né, quanto que a gente investiu, igual, acho que quando eu vou falar um pouquinho também na parte da tarde do nosso dia lá sobre investimentos, mas eu creio assim, eu acredito muito que o maior investimento que a gente tem é o conhecimento. Com certeza. Então, assim, e nós buscamos, né, a Alessandra e eu buscamos tantos cursos, né, fora, igual a principal formação nossa, São Paulo, Rio, né? É muito investimento, né? Grandes palestras, grandes eventos. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade, né, que o pessoal está tendo aqui em Sete Lagoas e que os ingressos estão sendo vendidos pelo site do Simpla. Eu estou vendo aqui, inscrição, né? É o aplicativo, não é isso? É o site do simpla.com e aguardamos todos vocês, né? De 8 às 18 e te agradecer, Marcílio, pela oportunidade. O pessoal pode ligar também para o hotel, vai ter informação, tem pessoas lá que informem também? Tem, também a gente deixou alguns folders, mas qualquer coisa pode ligar para a gente também. Por favor, o telefone para contato. O meu é 31 98826 9562. Ok, o seu? O meu é 98757 9359. Ok. Mais alguma coisa a acrescentar?
É isso mesmo. Então tá ok. Nós tivemos então aí a presença dessas duas figuras simpaticíssimas, que é a professora advogada profissional de coach Alessandra Marques e Fabiana Guimarães, minha conterrânea, professora, engenheira e educadora financeira, que vai estar aí no dia 14 de setembro, sábado, no Hotel Tulipe, às de 8 às 18 horas, apresentando aí essa renovação geral para a tua vida. Participe, é muito importante. Nós vamos ficando por aqui, deixando um forte abraço a cada um de vocês que estiveram aí conosco, nos ouvindo, nos assistindo. Dê o seu like, espalhe aí, porque é notícia boa. Fique com Deus, porque graças a Ele a vida continua e, como eu sempre digo, vamos em frente, né? Porque o Brasil precisa da gente. Forte abraço.